conversa de hoje é a glória oculta da cruz. Nós vamos falar, evidentemente, da crucificação de Jesus, do verdadeiro sentido da crucificação do Mestre. E durante toda esse longo séculos, né, nós ainda, muitas vezes, enxergamos ou pensamos na crucificação como um fenômeno. Mas eu acho que está errado aqui, ó. Como um fenômeno triste, com situação de que Jesus está sendo preso numa cruz. Então a gente carrega isso de uma maneira, sob uma ótica extremamente física, né? E que muitas vezes dói a muitas criaturas, dói e essa imagem, essa cena de Jesus na cruz, que nos parece dolorosa e triste. A nossa reflexão sobre esse tema tem como fonte principal uma mensagem do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico, nossa abençoada mediunidade do Chico, ditado pelo nosso querido Emmanuel. Então, o título é A Palavra da Cruz. Ou seja, o que é que a cruz, o processo da crucificação nos diz? O que significa a crucificação de Jesus para nós, todos nós que somos cristãos? Emmanuel coloca muito bem a palavra da cruz, quer dizer, o que é que a cruz nos diz? Se nós deixarmos de olhá-la sobre o aspecto físico, o aspecto material, mas observarmos as grandes e preciosas lições que ela nos dá. Na verdade, o grande testemunho de Jesus, ao passar pela cruz, pela crucificação, foi um testemunho profundo de Jesus e, na verdade, o momento mais marcante do Evangelho é a crucificação. Esse foi o momento culminante, marcante do Evangelho. E por quê? Porque foi um sacrifício profundo de Jesus. Foi, na verdade, uma demonstração de fidelidade ao Pai, ao Criador. Foi uma expressão de amor incondicional. Aceitar, passar por esse processo da crucificação. E um sacrifício enorme. O Mestre de altíssima condição moral, né, extremamente elevada, passar por um processo desse, evidentemente, com propósitos bastante profundos. Então, quais são as lições preciosas ensinadas por Jesus através dessa passagem pela terra e no momento culminante que ele se permitiu, na sua fidelidade ao Pai, ser crucificado? Esse momento que nós analisamos do ponto de vista espiritual, quais são as lições preciosas que o Mestre traz a todos nós? Muitas são as lições. Jesus, no momento em que é condenado e segue para a crucificação, ele segue em silêncio, um silêncio profundo, mas irradiando para todos amor e misericórdia. E foi assim que ele teve essa atitude de Jesus, de amor e de misericórdia para com aqueles que o crucificavam. Essa atitude marcou séculos, marcou todos os corações que verdadeiramente
observam sobre a ótica espiritual esse sacrifício do Mestre Jesus. Quando ele sobe o monte de Gólgota para ser crucificado, porque ele carrega em toda a sua passagem, carregando essa cruz, ele, no silêncio e na humildade de aceitar o auxílio daqueles companheiros, daqueles que o admiravam, daqueles que sentiam, intuíam a sua grandeza. Então, eles chegavam e pediam a Jesus para auxiliar. E ele, humildemente, aceitou todas as ajudas. Aceitou que limpasse o seu suor. E nessa passagem até o Monte Gólgota, em que ele, junto com 2 outros condenados pela justiça da época, 2 malfeitores, então ele sobe a cruz, né? E ali ele, num silêncio muito grande. Então, o que é que representou essa cruz? Jesus, toda a sua trajetória no planeta, ele, nesse momento culminante do seu testemunho ao Pai, ele, então, na cruz, junto a 2 malfeitores. O que representou essa cruz? Como é que ele se comportava e como é que os outros também se comportavam nesse momento tão difícil? Então, o que nos interessa é a análise, para buscarmos as lições desse fenômeno da crucificação, é exatamente a conduta espiritual de Jesus, a postura diante do sacrifício que fazia, diante do enorme desafio de viver essa experiência e com o coração cheio de amor, cheio de misericórdia para com todos que não sabiam o que fazer. Então, nessa postura de cada um, nós temos lições a aprender. Por quê? Porque todos nós temos as nossas cruzes. Cada um de nós temos as nossas cruzes. Ninguém, na verdade, passa pela escola terrena sem tê-las. Ninguém, nenhum de nós passa pela escola da vida sem carregar as suas cruzes, né? Então, a nossa reflexão em cima das lições que esse processo da crucificação nos traz é exatamente nos questionar como é que nós lidamos com as nossas cruzes. Se todos nós carregamos as nossas cruzes, se todos nós jamais deixaremos de passar pela terra sem tê-las, como que nós lidamos com elas? E quais seriam, o que nós aprendemos com as nossas cruzes? Ou seja, com as nossas dificuldades, com as experiências difíceis, com a dor, com experiências dolorosas. Como que nós comportamos? Como que nós enfrentamos as nossas cruzes, se nós todos trazemos? Então, será que nós buscamos, diante das nossas dores, o aprendizado das lições que são trazidas para nós nessas vivências, nessas experiências? Será que nós aproveitamos as experiências na existência terrestre como lições? Qual é a nossa postura diante das cruzes que nós muitas vezes precisamos carregar? Qual é o aproveitamento do nosso processo reencarnatório? Nós trazemos esses desafios enormes que nós precisamos conviver e tirar deles as lições da nossa vida. Então,
eu vou dizer uma frase aqui, escrita por Emmanuel, numa obra chamada Abrigo. E tem como título a mensagem de Emmanuel, As Cruzes. Esse é o título da mensagem. Ele diz o seguinte, que cada criatura na Terra tem as suas dores, as suas cruzes, os seus desafios. Então, as nossas cruzes são íntimas. Estão na nossa intimidade essas dores, esses desafios enormes, que estão nos nossos sentimentos. Conforme a natureza dos nossos sentimentos, quer dizer, o padrão de cultivo dos nossos sentimentos, eles determinam as dificuldades ou não que nós vamos passar. Por quê? Porque o sentimento, ele muitas vezes se somatiza no corpo físico, que são emoções que nós carregamos e que são somatizadas no corpo físico, provocando doenças. Que muitas vezes vamos por todos os exames, em todos os médicos, nunca dá nada. São a somatização das nossas experiências difíceis, das nossas dores, dos nossos padrões de conduta emocional que nós temos diante das experiências que nós temos que viver. Então, são os nossos sentimentos, os conflitos íntimos que nós trazemos, muitas vezes de outras existências, e que nós temos que lidar hoje, nessa existência aqui. Esses conflitos interiores, que muitas vezes nos levam à desesperação, à tristeza, ao desencorajamento, né? À falta de vontade de viver, à falta de identificação do sentido da nossa vida. Então, essas tendências também que nós trazemos como criaturas que já vivenciaram experiências em outras vidas, e trazemos algumas tendências que precisam ser trabalhadas nessa existência. Precisa ser trabalhadas e retirada dessas tendências as lições que nós precisamos para renovar a nossa caminhada, para nos mostrar um caminho novo, uma postura nova diante da vida. Esse é o recado que nós temos. E assim, cada criatura na Terra conduz a sua cruz que necessita para o seu progresso evolutivo. Então, as cruzes, os desafios, as dificuldades, os conflitos são necessários para o nosso progresso, nossa evolução espiritual. E mais ainda, elas fazem parte do nosso projeto reencarnatório. Quando nós nos propomos a voltar à Terra, num processo de reencarnação, nós trazemos as tendências, os nossos padrões de conduta que precisam ser modificados. Então, são as nossas cruzes, que são necessárias, né, para que nós possamos dar andamento ao nosso projeto, aquilo que nós programamos no mundo espiritual para a nossa existência aqui. Então, essas cruzes, na verdade, são necessárias para o nosso projeto que nós construímos antes de encarnarmos aqui na Terra. E, evidentemente, para nós evoluirmos espiritualmente. Então, nós trazemos, isso significa o quê? Que nós trazemos alguns pontos chaves que precisam ser trabalhados nessa vivência com experiências dessa encarnação, dessa existência física. Então, nós trazemos esses pontos chaves. Quer dizer, na verdade, são grandes desafios para cada um de nós. E pode ser esses desafios no campo do comportamento, do relacionamento, ou ainda no campo de compromissos assumidos e que nós, às vezes, nos negamos a cumprir esses compromissos porque sentimos dificuldade, porque eles não nos dão a vida que nós esperamos. Então, esses compromissos, essas responsabilidades que nós assumimos no mundo espiritual, quando chegamos aqui, nós não queremos. Nós queremos negociar com Deus,
nós queremos milagres, né? Nós queremos que os nossos desejos sejam satisfeitos. Nós não temos, muitas vezes, a compreensão de que a não satisfação dos nossos desejos é o melhor caminho para nós. E lá na frente nós vamos descobrir que foi melhor assim. Carência que nós podemos trazer, carência em todo sentido, né? Limitações físicas ou limitações intelectuais que nós trazemos para essa encarnação, para que nós possamos crescer e evoluir espiritualmente. Mas é preciso que a gente saiba lidar com esses desafios. É preciso que nós saibamos lidar com os desafios e trabalhar essas condutas, essas dificuldades, esses compromissos, enxergando as existências, as experiências que nós vamos vivenciando a cada dia, que muitas vezes são dolorosas, mas são preciosas lições, são resultado de compromissos assumidos, de escolhas feitas como espíritos imortais antes de encarnarmos aqui. Então, às vezes, a gente não quer sofrer. A gente não quer, e é natural que ninguém queira sofrer, mas é uma questão muito mais de escolha, da forma como a gente vê a vida, da maneira como nós lidamos com os desafios. E olha, veja bem o que Emmanuel diz. Ele diz que um berçário é um viveiro de cruzes. O berçário é um viveiro, quer dizer, as crianças, cada um que nasce, carrega a sua cruz. Então ele diz que o berçário é um viveiro de cruzes que vão se desenvolvendo com o tempo, segundo a necessidade de cada um de nós. Então, o retorno à experiência física traz potencialmente provas, expiações que nós precisamos lidar e aprender com elas. Esse é o desafio, o grande desafio. E nós precisamos nos perguntar qual tem sido a nossa forma de lidar com as nossas cruzes, com os nossos desafios. Como tem sido as nossas cruzes? Quais são as nossas cruzes? Será que nós temos consciência dos compromissos assumidos pelo aquilo que nós vivemos, pela família que temos? É mais fácil identificar os compromissos. É nas dificuldades que nós vamos identificando os compromissos que nós assumimos, o nosso papel no campo do relacionamento familiar ou além da familiar. Como nós temos lidado com isso? Essa é a grande questão. E agora nós vamos buscar na crucificação as posturas que podem nos servir de análise, né? Nas posturas de cada um, de Jesus e dos outros dois malfeitores. Vamos analisar a postura de cada um. Um deles diz: você não é o mestre? Tira-nos daqui, saia daqui e nos tire daqui. Nos leve embora, nos liberte. Você não ajudou tantos os cegos a enxergar, os paralíticos para andar. Então, tira-nos daqui. Se você é o Cristo. Então, é uma postura de ironia, de sarcasmo, de endurecimento espiritual. O outro dizia para ele: não, você ainda não entendeu que nós erramos, os nossos erros? Esse homem nada fez. Nós sim estamos aqui porque erramos. Então, é uma postura diferente, de humildade, de aceitação, de conhecimento, reconhecimento dos erros, né? Porque aquele outro, a postura desse outro malfeitor que estava na cruz, ele tinha a intuição da grandiosidade de Jesus. E humildemente ele pede a Jesus: quando estiveres no teu reino,
não se esqueça de mim. Então, a postura deste é de humildade e de aceitação dos seus erros, né? De clamar por misericórdia, porque a misericórdia divina, ela está conosco sempre. Nós, muitas vezes, não a buscamos, porque nós achamos que temos o poder do amanhã, das decisões da nossa vida, sendo que, infelizmente, nós não temos o poder de tomar decisões para o amanhã. Nós podemos hoje construir amanhã, sim, nas boas atitudes, mas muitas coisas na nossa caminhada, muitas ações, muitos fatos, muitas situações que nós defrontamos são fundamentais, são importantíssimas e que nós não temos o poder de mudar. Nós podemos trabalhar na mudança até um certo ponto. Depois é preciso entregar na mão de Deus. E aí nós temos agora a postura divina. Nós temos a postura do malfeitor endurecido e agora temos a postura de Jesus. E qual foi a postura divina? De consolo, de conforto. A postura de extrema renúncia e de misericórdia e de amor. Essa é a postura de Jesus. Por quê? Porque ele deu o perdão incondicional a todos aqueles que participaram da sua crucificação. Por isso que Emmanuel diz que nunca a humanidade viu um gesto de tamanha grandeza. E é por isso que Emmanuel fala nesse capítulo a glória oculta da cruz, que a gente muitas vezes não enxerga. Nós enxergamos um Cristo crucificado numa cruz, dolorosamente, sangrando, vemos o aspecto físico, mas não vemos a glória oculta que retrata o momento culminante da cruz, que é a postura divina de Jesus, né, incondicional, quando ele diz, quando ele perdoa aqueles que não sabem o que fazem, aqueles que não sabiam o que faziam, ele perdoa. Então, é uma postura divina que nos diz assim, e nós? Vamos refletir, como é que nós temos lidado com as nossas cruzes? Com humildade? Com amor? Com compaixão? Com misericórdia? Então, é uma grande pergunta. E também, como é as nossas decisões, as nossas posturas, de quem mais ela aproxima? Dessas três criaturas, dessas três posturas que nós colocamos aqui, de endurecimento, de humildade, de compreensão, de reconhecimento do erro e a postura divina. Como está a nossa atitude diante das nossas cruzes, dos nossos desafios? De qual dessas posturas nós mais nos aproximamos? Diante da dor, diante das experiências difíceis, que nos machuca a alma, diante dos desafios enormes. Então, qual é a nossa postura? Nós rebelamos ou uma postura de resignação? De resignação, sim, de fé, de esperança, porque nós sabemos que o Criador não só nos permite viver experiências necessárias. Nós não vivemos experiências que não são necessárias para o nosso crescimento. Tudo que nós vivemos, por mais difícil que sejam essas experiências, elas têm um sentido enorme para nossas vidas. Então, rebelar, revoltar, é o pior dos caminhos. Porque quando nós nos resignamos, nós mostramos a construção da fé na nossa intimidade, a construção da esperança de que dias melhores virão e que eu preciso me fortalecer de ânimo, de coragem para o enfrentamento do desafio de hoje. Cuidando para que as nossas escolhas
sejam mais coerentes com as atitudes que o Evangelho nos ensina, e que nós possamos conquistar a fé de saber que muitas vezes é preciso exercitá-la numa entrega ao Divino Mestre, que cabe a Ele nos reorientar a caminhada. Mas se nós não tivermos a predisposição íntima para a aceitação dos desígnios divinos, nós sofreremos muito. O próprio perdão é uma questão mais de decisão nossa. Não é uma questão de memória, porque você não tem amnésia. Aquilo que os outros te ofende, você guarda a ofensa. Mas é uma questão de decisão, de não se ferir com a ofensa do outro. E isso é um trabalho que nós temos que fazer com cada um de nós. É uma tarefa de mudança da nossa intimidade, da nossa maneira de ver o outro, que é nosso irmão. E que viverá e partirá dessa experiência terrena, assim como nós. E que é preciso o aproveitamento desse processo encarnatório no sentido de mudar nossas posturas diante dos desafios que a vida nos traz. É preciso compreender esses desafios no seu mais profundo significado, que são as lições que nós precisamos tirar para a renovação da nossa intimidade, dos nossos recursos íntimos, no sentido do progresso, da elevação moral, de lidar com o outro, de lidar com as nossas mazelas íntimas, de reconhecê-las, dos nossos erros. Isso é fundamental. Sem isso, não há execução de um projeto reencarnatório que nós nos comprometemos no mundo espiritual. Somos espíritos eternos, criaturas que aqui passam carregando as suas cruzes necessárias à sua elevação moral. Então, essa é a glória oculta da cruz. São as lições preciosas que Emmanuel, através do Chico, nos mostra nessas mensagens tão profundas e que tocam tanto os nossos corações, ampliando a nossa compreensão da vida e a compreensão das nossas lutas, dos nossos desafios. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos os nossos irmãos que estão nesse momento nos assistindo, e que o Senhor da vida nos ampare a todos. Muita paz e muito obrigada.